Qual seria a ferramenta indicada para o processo de contatarmos a alma? Bem, nós teríamos que levar em conta que somos uma alma, não? Que esta alma existe, esse nosso núcleo existe, vivo, e temos que pensar nele, temos que refletir sobre ele, temos que dialogar com ele, nos dirigirmos a ele, fazermos perguntas a ele. Assim você vai fazendo contato. E também entregar-se à vontade maior. Porque nós temos uma vontade humana, temos a vontade dos corpos. Por exemplo, a vontade dos corpos é se agitar todos os dias. Essa é a vontade dos corpos. Então nós dizemos, não, meu corpo, você não vai se agitar. Então você tem que buscar a vontade maior. Buscar a vontade maior, em princípio, não é cômodo. Porque nós estamos habituados com esta vontade instintiva, animal, corporal, física, emocional, mental. Não estamos habituados com a vontade maior. Então podemos dizer, será a vontade maior para mim tal coisa? Pergunte. Pergunte para a alma. Porque a alma é o nosso núcleo interno mais próximo. Então, se você se dirige à alma, é como se você estivesse falando com algo muito próximo. Mas precisa se dedicar a isto até que se rompa essa membrana de silêncio que existe entre o ego e a alma, por falta de nós pensarmos na alma, por falta de nós deixarmos de levar em consideração a alma e vivermos no plano do ego, vivermos no nível do ego. Então precisa pensar na alma, precisa entregar-se à vontade maior, porque para o ego a vontade maior é a da alma, porque ela é a mais próxima. O ego não pode nem imaginar qual é a vontade da mônada, porque a mônada está mais alto. Você precisa estar na alma para começar a ouvir a vontade da mônada. A vontade mais próxima do ego é a da alma. Então é esta que ele precisa ouvir, é esta que ele deve buscar. Agora, alguém que já está vivendo a vontade da alma e a vontade da mônada, só tem que buscar a vontade mais alta. Então nós diríamos, alma, qual é a tua vontade? Ou minha mônada, meu espírito, qual é a tua vontade? São graus de vontade, graus de vontade. A vontade da nossa alma leva em conta a nossa vida terrestre. A vontade da alma leva em conta o papel dela na vida terrestre. Já a vontade da mônada não leva em conta isto. A mônada tem uma vontade cósmica. A mônada tem vontade não de coisas desta terra. Tem vontade de coisas mais amplas, mais infinitas. São diferentes níveis de vontade. Então, diferentes níveis de entrega e diferentes níveis de compreensão. E o que fizemos, pergunta uma pessoa, para nos afastar tanto do projeto original do Criador? Porque até hoje não somos capazes de amar verdadeiramente. Quando isto vai acontecer, quando é que vamos amar a verdade? Então você precisa ir buscando a vontade maior, buscando a vontade da alma. Não adianta saltar degraus nisso. Você procura a vontade da alma, que aí ela vai te inspirar, te ensinar, vai te trazer os meios para você ir encontrando aquele grau de verdade que você pode aceitar e que você pode compreender. Quando nós estamos buscando a verdade, não tem perigo que ela chegue desproporcional à nossa compreensão. Se nós buscamos a verdade internamente, não tem perigo que a gente fique sabendo de coisas que ainda não pode saber, que ainda não suporta saber. Então a gente busca a vontade, a verdade dentro de si e vai recebendo esta verdade em graus. Vai recebendo isto aos poucos. E à medida que a gente vai pedindo a verdade, o interno começa a dar aquilo homeopaticamente. Então, se você continua pedindo, se você não cansa da verdade, ou se você não acha que a verdade é muito incômoda,
Então aí ele vai continuando, colocar as gotinhas. E você assim vai conhecendo, vai se aproximando da verdade. Nenhum de nós vai saber a verdade toda, porque não temos capacidade para receber a verdade toda. Não temos estrutura para isso. Mas vamos recebendo aquilo que podemos suportar e aquilo que podemos assumir. Se vocês fazem essa pergunta, qual é a sua vontade para a sua alma, não tem perigo que ela manifeste algo que você não possa fazer. Ela pode dizer algo que seja um pouquinho a mais do que você pode fazer naturalmente. Então ela sabe que naturalmente você faz isto. Ela dá um pouquinho mais. Não é tanto esforço assim. Agora, para dar certos passos, precisa um pouquinho de esforço, por mínimo que seja. E não entregar-se aos seus ritmos normais, às suas capacidades normais, ou um pouquinho mais retrógradas. Então aí precisa que a gente se decida. Precisa que a gente compreenda e se decida, dentro da lei do livre-arbítrio. E uma pessoa disse, o que foi dito sobre a implantação do novo código genético? Foi dito hoje de manhã que o novo código estava sendo colocado naqueles que estão abertos para recebê-lo. O novo código é colocado na consciência, e se a consciência do indivíduo não está aberta, não tem onde colocá-lo. Não é um código que se inclua no corpo, é um código que se inclui na consciência. Se a consciência não está aberta, não tem lugar para ele. Então se aguarda. Agora, quando uma raça como esta nossa vai se distanciando do seu arquétipo, porque cada raça que surge tem um arquétipo. Cada raça é feita de acordo com um modelo das raças, que deve se atualizar, que deve acontecer. Então, existe esse modelo e a raça vai se desenvolvendo. À medida que a raça vai se afastando desse modelo, então é preciso enviar um novo código para ela, um novo modelo, que a corrija, que dê a ela o que ela precisa para voltar a se conectar com a fonte da criação das raças. Agora, a Terra está se sutilizando como planeta, o planeta está se sutilizando. E essa sutilização vai ser o seu material, a sua estrutura, passar para a quarta dimensão. A quarta dimensão não é concreta como a terceira. A quarta dimensão é um pouco mais sutil. E para a humanidade poder entrar na quarta dimensão, ela precisa de um outro código genético na sua consciência. Então, todas as vezes que ela se afasta, ela recebe um novo código, que a recompõe, que a coloca no lugar, que a coloca naquilo que é a vontade evolutiva. E neste momento, a humanidade se afastou muito de certas coisas que estavam na sua trajetória. Então agora deixou-se de colocar na humanidade códigos genéticos animais, como ela recebeu até agora, e para ela poder colocar a sua consciência, para que ela possa viver na quarta dimensão, lhe estão dando um código que não é material. Então este código é colocado na consciência e este código vem da consciência estelar. Então é um passo enorme para a humanidade. É um passo tão grande que vai precisar um juízo. Porque aqueles que não puderem, que não for ainda a hora deles de se colocar na quarta dimensão como consciência, esses vão ter que ir para um outro espaço, para um outro local, onde eles possam continuar no seu ritmo. Mas aqui na Terra haverá um outro ritmo, porque este código que está sendo colocado na consciência não é um código material. E ele traz então algumas
coisas novas para nós. Atualmente, com este código animal, que é o DNA, com este código animal, nós não conseguimos não ser agressivos, porque este código animal tem agressividade nele. Então todos nós somos agressivos. Mesmo os mais trabalhados ainda têm agressividade, porque isso está no código. Outra coisa que está no código e que não vai servir para a Terra futura, não vai servir para a humanidade futura, como por exemplo não serve já agora para a humanidade intraterrena. Mas na superfície ainda serve e isto tem que ter um novo código, que é a reprodução sexuada. Os intraterrenos estão vivos e não há reprodução sexuada. E eles já estão muito preparados para avançar ainda mais. Então, aqui, na superfície, com a nova Terra na quarta dimensão, vai ser possível, no código, não haver a reprodução sexuada. Portanto, neste novo código, nesta nova humanidade de quarta dimensão, não está prevista gestação intrauterina. Os intraterrenos prosseguem por um outro tipo de reprodução, de criação, que é em nível etérico e é uma criatividade do espírito. O espírito vai gerando ser no nível etérico. Até que esse ser vai sendo gerado no nível etérico, não tem nada a ver com reprodução sexual e nem com sexo. Até que isto vai sendo assumido, este novo ser vai sendo assumido, vai sendo alimentado pelo etérico de quem o está canalizando, não? E ali, a uma certa altura, ele nasce no etérico. Ele chega num ponto de já ser um ser intraterreno. E aí, quando isto aconteceu, não tem pai e mãe, acabou. Era só para fazer o ser, nessas condições. O ser já está ali, o ser já está na vida grupal, o ser já está no espírito intraterreno, pronto, acabou. São todos irmãos, não tem nada de complicação. Claro que isto é um passo inconcebível para nós. Porém, até onde se puder chegar, dependendo da densidade do subnível dimensional que a Terra estiver, vai ser isto. E isto depende também, não só do processo natural do planeta e de tudo, mas depende também da humanidade. Depende também desta humanidade que está se preparando para entrar na quarta dimensão. E se a humanidade se dedicasse a isto é, se a humanidade se sutilizasse, se a humanidade se purificasse, claro que comendo linguiça, presunto, gordura, isso tudo é tudo o contrário do que nós deveríamos estar fazendo. E outras coisas também que vocês sabem de cor. Mas a mônada que vai se formando desta forma, ela ainda está naquela lei de precisar dos criadores. Então, conta-se com 2 outros seres que já são criados para colaborar naquilo, para dar forma àquilo. É uma outra dimensão isto. Parece um passo muito grande, mas seria o passo que a gente devia estar dando. Bom, então, além da gestação intrauterina que não existe, uma outra coisa que é completamente diferente é a ausência de hereditariedade. A hereditariedade é uma espécie de condenação, não é? Você herda uma coisa de um ser que não é você. Então você herda aquilo. Isto não existe mais. Quando a gente começa a entrar numa outra evolução, a hereditariedade acabou. O que existe é uma evolução da hereditariedade, que não se chama hereditariedade. Esses que se oferecem não para ajudar no surgimento em nível intraterreno daquele outro ser, eles contribuem com energia espiritual. E aquele ser que acaba de se formar recebe energia espiritual desses outros seres. Isso não se pode chamar de hereditariedade, mas é o que acontece. Isto é a evolução da hereditariedade.
Não é hereditariedade física, nem de caráter, nem essas coisas todas que existem aqui neste mundo material. Mas é uma presença de um certo grau de energia espiritual de quem está ali ajudando na criação. Então, hereditariedade, dentro do possível, não vai haver aqui com este novo código. Enfim, no novo código, o nível mais denso vai ser o atual nível etérico. O nível físico vai se transformando no nível etérico. Do ponto de vista planetário, não é o que isto quer dizer? Quando nós estamos no novo código, nós estamos com a capacidade de nos movermos e de fazermos em consonância com o propósito do planeta. Então nós já temos a capacidade de sermos em harmonia com o propósito do planeta. Não é como hoje, que nós fazemos o contrário do que é o propósito do planeta, nas nossas atividades em geral. Então nós vamos aprendendo a nos harmonizar não com o nosso propósito, com o propósito do planeta aonde estamos. Então temos um propósito muito maior. E com isto, se estamos vivendo de acordo com o propósito do planeta, e o planeta vai evoluindo para ser um planeta sagrado, se nós estamos unidos ao propósito do planeta, vamos transcendendo a lei do karma material. Isto é uma mudança total. Isso tudo é o nosso próximo passo se nós nos abrirmos para este novo código. Porque a lei do karma material é uma lei quase física, é uma lei material, é uma lei de causa e efeito. E nós podemos transcender esta lei com o novo código se estivermos procurando seguir a vontade do planeta, a vontade superior para nós, a vontade superior, não? Aí vamos transcendendo esta lei do karma material, e não é que vamos com isto ficar sem karma. Nós vamos ficar ligados a um outro grau de karma, não a esse karma de causa e efeito, que é um karma elementar. É um karma elementar seguinte: aquilo que você faz, você recebe de volta. É bem elementar, este karma material. Aquilo que você emite, volta para você. Então, se você emite um mau pensamento no karma material, esse pensamento volta para você e produz em você um estrago. Foi o pensamento que você emitiu que voltou para você. Isto está dentro do karma material. O karma, como lei de equilíbrio, de harmonia, de organização, o karma tem graus. Então, no novo código, não existe mais este que você vai e ele te retorna. Não existe mais isso. Você sobe de nível kármico também e você vai colaborando com a lei kármica. Você vai colaborando com a lei kármica. E nesse sentido de colaboração com a lei kármica, o que volta para você não é da mesma qualidade ou mais violento como aquilo que você emitiu. Porque no karma material, se você mata alguém, um dia você vai ser morto por alguém. Não tem como. Se você engana, você vai ser enganado. Tudo retorna. Aqui não, porque você já está coligado com algo de superior, você já está num outro código, você já está coligado com o karma planetário. Então aquilo que você emite já não é negativo. E quando volta, volta maior, positivamente. É outro nível da lei. De forma que nós estamos com ótimas possibilidades. Se na quarta dimensão teremos a consciência do que já passamos, e se o que aprendemos hoje será de alguma forma utilizada, tudo que nós vivemos, tudo que aprendemos é absorvido por nós. Então, o dia que nós, com a consciência, passarmos para a quarta dimensão, nós levamos para lá, absorvido em nós, no nosso ser, a experiência que fizemos na terceira. Então não há, por exemplo,
você ter uma ideia de uma experiência X, mas aquela experiência foi incorporada em você, ela não é mais aquela experiência, ela se tornou você. Então você vai para a quarta dimensão levando tudo o que você experimentou aqui de positivo. Que ele está tudo fazendo parte de você. Não é a experiência em si, ela se transforma em você. Ou você absorve. É outra dimensão. Agora, se teremos matéria da quarta dimensão, que não é como esta. É uma matéria mais sutil. E a pessoa pergunta, qual é a relação entre o sangue de Cristo e o GNA? O que nós entendemos por sangue de Cristo, sangue é símbolo da vida, não? Se Ele nos deu sangue, Ele nos deu a vida. O que significa Ele nos deu a vida? Não sei o que significa porque nós não sabemos em que direção nossa vida estava sendo perdida. A vida da humanidade estava perdida. E Ele nos deu a vida. Isto é, Ele ofereceu a sua vida para que nós não nos perdêssemos. E o cosmos disse sim. O que quer dizer isto? Um dia vamos saber interiormente o que quer dizer tudo isto. Então, aquilo que ele chama de sangue, bebam este sangue, bebam a minha vida, aceitem a minha vida. Se unam com a minha vida. Se unam, porque eu estou dando a minha vida. Mas vocês têm que beber esta vida. E ali representava isso. E hoje, se isto nos foi doado, hoje está no ponto de nós não sermos desintegrados. Porque se realmente recebemos aquela vida, desintegrados não seremos. Porque aquela vida já estava num nível que não havia mais desintegração para ela. De forma que esta história é muito misteriosa. E uma pessoa está perguntando, o irmão que foi escolhido para ajudar Cristo a carregar a cruz, tinha algum laço kármico com ele? Bem, Jesus, sem considerar sua origem, teve várias encarnações. E todos os seres que têm várias encarnações têm karma com seres. Reencontram sempre os seres que conheceram. E aqui essa pessoa pergunta, se ele era o único que ajudava a carregar a cruz, então que karma era? Era um karma positivo, era um karma diferente daquele da multidão. Ali, cada ser tinha o seu karma. E claro que aquilo produziu como efeito um karma coletivo. Porque havia muitos representantes da humanidade ali, muitos. Então aquilo valia como um karma coletivo. E que naturalmente reflete sobre nós todos como karma coletivo. Agora aquele que ajudou a carregar a cruz, embora estivesse ali meio, mas carregou. Era um pouco diferente daquele que dava chicotadas, né? Esse é um karma diferente. E uma pessoa está perguntando se aquilo foi um acaso especial, que aquele homem foi convidado, mandado carregar a cruz. Não existe acaso. Acaso é uma palavra que só cabe na mente humana. Fora da mente humana não existe acaso, não existe isso. Acaso não existe. Não existe nada que aconteça por acaso. As coisas acontecem dentro dessa lei do karma onde estamos porque retornam. Não tem nada por acaso. Não existe acaso algum. Então não é por acaso que um é chamado para ajudar a carregar a cruz. Não é por acaso, não. Como definir melhor a diferença entre amor e apego? Bem, é muito simples. Quando vocês se sentirem livres, vocês estão amando. Agora, quando vocês se sentirem presos, vocês estão apegados. A energia que estão usando ali é a mesma. Só que no apego é uma energia densificada e que vai te segurar, prender. E no amor, a energia libera. Então quem ama é livre. Dizem que quem ama é apegado. Não, não é o amor, é o apego. Isso é outra coisa. Quem ama é livre.
E quem ama de uma certa maneira é apegado. São graus, são níveis da coisa. Uma pessoa teve um sonho no qual uma cadela estava atravessando a rua. E vinha um carro que ia atropelar a cadela, no sonho. E ela pulou na frente do carro, ela foi atropelada e a cadela não. O que significa este sonho? Então, você deve ter feito uma oferta, consciente ou inconscientemente. Você fez uma oferta, talvez para o reino animal. E essa oferta aconteceu em sonho. E no sonho você foi atropelada e a cadela não. Isto pode ter salvo a vida de alguma cadela no plano físico. Quer dizer, o fato de em sonho você ter se ofertado, ter se colocado na frente do carro, ter sido atropelada e a cadela se liberado, se isto aconteceu assim no sonho, pode ser que você tenha salvo a vida de uma cadela, na vida física, na vida aqui fora. Nunca vamos saber isso, nem você, mas não importa. Há coisas que a gente faz em sonhos e que reflete na vida de desperto, porque é a mesma vida. É a mesma vida. Ora a vida é de desperto e ora a vida é em sono. Mas é a mesma vida. A vida não se interrompe porque o corpo está dormindo. De forma que o que você faz na vida de desperto influi diretamente na sua vida de sono e de sonho. E o que você faz na vida de sonho reflete na vida de desperto. Tem uma influência na vida de desperto. Por isso que é muito importante a gente aprender a dormir e a gente dar valor à vida de sono para poder muitas coisas que a gente eventualmente não consegue fazer aqui, fazer nos sonhos, ou fazer enquanto dorme. Mas para isso a chave é a gente não achar que quando está dormindo está inativo e morto, ou inerte. Isto é um engano, isto é uma ilusão. Se nós reconhecemos que quando o corpo dorme nós continuamos a viver lá do outro lado, como também quando o corpo morre nós continuamos a viver daquele lado, se nós realmente nos compenetrarmos disto, nós começamos a ter consciência da vida de sono. E aí tudo aquilo que a gente não consegue aqui faz lá. E tudo aquilo que a gente consegue fazer lá vai refletir aqui. E às vezes fazer diretamente aqui não dá certo. Tem que fazer lá para refletir aqui. Veja, nós vivemos pela metade. Nós vivemos literalmente pela metade. Acho que menos da metade. Porque quem dorme 8 horas, dorme a terça parte da vida. Fora quem dorme mais de 8 horas, dorme muito mais do que a terça parte. Nós passamos a terça parte da vida literalmente dormindo. Perdemos a terça parte da vida. Porque não temos uma vida de sono consciente. Essa é a nossa situação. E o que dizer do trabalho de limpeza de aura e do trabalho de desobsessão feito nos centros espíritas? Como funciona isto? Isto é eficiente? Há contraindicações? Sempre que você usa esses processos astrais, como desobsessão, todas essas práticas são trabalhos astrais. Você cria karma com o plano astral. Isso é que os espíritas não conseguem compreender ou ainda não podem compreender. Enfim, se você vai fazer um trabalho desse com o indivíduo, você está trabalhando no plano astral. Você está lidando com o plano astral. E você está fazendo karma com o plano astral. E o karma que você faz com o plano astral, por karma, te impede de agir nos planos superiores. Porque você tem karma com o plano astral. Então você participa de sessão de desobsessão, tudo isso. Isso tudo é muito compreensível, não? E se acha isso tudo muito positivo. Sim, é positivo. Só que isto forma karma com o plano astral. E se você quiser ajudar alguém além do ego dele, não pode. Porque você tem karma com o plano astral.
Então você pode ajudar um indivíduo astralmente. Você pode ajudar um indivíduo em nível de personalidade. Não pode ajudar o indivíduo de outro jeito, porque você fez karma no plano astral. Isso é que é o resultado. Agora, assim como existe karma negativo no plano astral, existe karma positivo no plano astral. Como se você faz uma sessão de desobsessão, você está formando um karma positivo com o plano astral. Mas karma é karma, e você está com karma no plano astral. E isto era muito atual na época da Atlântida. Quando nós éramos Atlantes, como nós estávamos na Atlântida, isto era muito positivo, porque era o jeito de trabalhar. Nós não estamos mais na Atlântida, porque nós não estamos mais formando o nosso corpo astral e nem aperfeiçoando o nosso corpo astral. Hoje, nós já temos um corpo astral formado e hoje o trabalho é desenvolver o mental e desenvolver o mental ligado com a alma. Não é trabalhar nesse nível astral. Então hoje nós temos recursos anímicos, porque a nossa mente está ligada com a alma. Hoje nós temos recursos anímicos para ajudar os outros. E entre você desobsessionar o indivíduo no plano astral e você liberar o indivíduo no nível da alma, isto não tem comparação. Então está na Atlântida quem quer. Existe gente que está na Atlântida negativamente. São aqueles que estão fazendo magia negra. Estão na Atlântida negativamente. E quem está no Espiritismo do bom está na Atlântida positivamente, mas está na Atlântida. Isto é, não está compreendendo que hoje o processo é outro. Hoje o processo é mais evoluído. Com isto não se quer dizer que seja tudo negativo. Há retrógrado positivo. José, mas não pode ser considerado como uma fase? Ela quer dizer se isso pode ser uma fase nossa de recapitulação. Sim. Annie Besant, conhece Annie Besant, né? Sociedade Teosófica. Coisa muito atual para a época dela. Ela estava terminando uma fase antiga. Fazia sessão espírita. Não a vida inteira, um pouquinho só para fechar alguma coisa e depois virou Annie Besant. Existe isso. Às vezes nós temos um percurso naquela encarnação, mas temos que fechar alguma coisa que não foi fechada. Existe muita gente que é área e que ainda fecha coisas no Espiritismo. Pergunta, se uma mônada da linhagem dos curadores, ele naturalmente é um curador? Bom, nós podemos ter uma linhagem e podemos estar naquele momento fazendo uma experiência numa outra linhagem. Nem todos que têm mônadas curadoras estão exercendo a cura, porque num certo momento estão fazendo experiências em outras linhagens. Não, nossa linhagem é uma. E nós temos que fazer experiência nas outras 6. Então pode haver sim alguns curadores que estão fazendo outro tipo de experiência, numa outra linhagem. Porque as linhagens têm que se unir. E nós temos que viver todas elas até que representamos todas as 7 linhagens, na síntese que um dia vamos ser. Então ele pergunta, caso seja um artista, seu serviço seria proporcional na sua expressão? Não, tem muitas pessoas que têm título de artista e que não são. São de outras linhagens e que estão ali fazendo a experiência de borrar quadros. E é uma experiência que se tem que fazer para aprender a não borrar tanto. E uma pessoa diz, já que se falou em repouso recentemente, falamos em encarnação de repouso, né? Aí está um texto da mãe sobre repouso. A mãe diz o seguinte, no momento em que você para de avançar, você retrocede. No momento em que você está satisfeito e não aspira a mais nada, você começou a morrer. A gente sempre diz que tem gente que leva anos para morrer, né? Anos para desencarnar. Ela começa a desencarnar no momento em que ela não aspira a mais nada. A partir daí ela já está desencarnando. Então, no momento em que você está satisfeito e não aspira a mais nada, você começa a morrer.
A vida é movimento, a vida é esforço, a vida é marchar para a frente, a vida é escalar montanhas, a vida é ascender em direção a futuras revelações e realizações. Nada é mais perigoso do que querer descansar. E aqui nesta terra, quem não tem um dia de descanso vai parar na justiça do trabalho. Nada é mais perigoso do que querer descansar. Olhem, vocês que estão no centro espiritual, tomem nota disso. Nada é mais perigoso do que querer descansar. Querer descansar é uma coisa, precisar de repouso é outra. Ela não está dizendo ninguém vai repousar. Ela está dizendo querer descansar. Nada é mais perigoso do que querer descansar. Porque no repouso, você vai repousar quando você precisa refazer forças para prosseguir. Isso chama-se repouso. Descanso é não querer nada com nada, que é descansar. Não sei se isso é sinônimo, para mim não é. Então, descanso é uma coisa, repouso é outra. Eu, quando vou repousar, eu estou precisando refazer as minhas forças para, dali a pouco, retomar. Repouso. Descanso é para gente normal. Que domingo não trabalha, e sábado não trabalha, dia santo não trabalha, e nas férias não trabalha. O que é férias? É na ação, no esforço, na marcha para a frente que você deve achar descanso. O verdadeiro descanso que vem de uma total confiança na graça divina, da ausência de desejos e da vitória sobre o egoísmo. Eu interrompi toda hora, agora eu vou ler em seguida. Reconheço que eu fui interrompendo. No momento em que você para de avançar, você retrocede. No momento em que você está satisfeito e não aspira a mais nada, você começa a morrer. A vida é movimento, a vida é esforço, a vida é marchar para a frente, a vida é escalar montanhas, a vida é ascender em direção a futuras revelações e realizações. Nada é mais perigoso do que querer descansar. É na ação, no esforço, na marcha para a frente que você deve achar descanso. O verdadeiro descanso que vem de uma total confiança na graça divina, da ausência de desejos, da vitória sobre o egoísmo. Então, você não ter desejos e você controlar o egoísmo, isto é uma graça divina. É uma graça divina. E nós temos que ter então confiança nesta graça divina. Confiança nesta graça divina. Porque pela graça divina nós podemos não ter desejos, pela graça divina, e podemos controlar e ter a vitória sobre o egoísmo, pela graça divina. Isso está num livro chamado Conversas com a Mãe. Pararam de editar este livro, então vocês podem tirar xerox. Aqui tem uma pessoa que escreveu uma carta muito interessante que nós vamos comentar outro dia, mas a carta termina assim. Hoje, assistindo ao filme pela manhã, tive a nítida impressão de ter estado encarnada na época de Jesus. Vê, tem gente que percebe. Essa impressão me veio claramente nas cenas em que aparecia o pretor romano a quem competiu condenar ou absorver Jesus. Tudo isso me causou uma certa culpa por atos praticados em encarnações anteriores, no manejo do direito. E eu gostaria muito de poder me redimir de tudo o que tenho feito de ruim. Porque esta é uma pessoa que nesta encarnação também estudou direito. E ela está consciente de que ela tornou estudar direito para ela se redimir. Então, se você tiver criado karma naquele tempo, através daquela profissão, você hoje está tendo a oportunidade de estar de novo na profissão para vivê-la de outro jeito. Mas aí, para equilibrar isto, equilibrar uma vida de juiz, você precisa, uma vez, ser juiz de outro jeito. Está em você,
pensando nisto e se ofertando para equilibrar. Gostaria muito de poder me redimir de tudo o que tenha feito de ruim. Então, quem está na posição de juiz deve mesmo querer se redimir de alguma coisa, não? Porque o mandamento é não julgar. Não é isso? Não julgar. Esta é a lei. Não julgar. Então aí você precisa mesmo equilibrar isso. E começa se equilibrando é sendo um juiz. Não sei como, porque eu não... Muito bem. E veja, nós temos aqui muitos assuntos, nós temos que ver o novo ciclo da cura planetária, não é? Porque nós vivemos buscando cura, buscando cura, buscando cura, e não se busca a cura como se buscava antigamente. Hoje, a cura está entregue aos centros planetários. E nós temos que saber lidar com a cura. E não se lida com a cura corretamente se nós não estamos lidando com centros planetários. Está claro? Obrigado, então.